Amigos do Falante, sejam bem-vindos mais uma vez para esse espaço de boas conversas literárias. Qual é o motivo do nosso encontro hoje? Um clássico do século XIX da literatura russa, mas hoje da literatura universal, Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Este será o nosso momento de conversa, de reflexões hoje diante de uma obra que é ímpar, uma das mais conhecidas da Dostoiévski, embora seja Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov, mais conhecidas principalmente aqui no contexto brasileiro, mas é uma referência, uma das obras mais complexas, mais sofisticadas deste autor. Nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu gostaria de lembrá-los de, se puderem já dar o seu joinha, e ao longo dessa conversa ou depois dela poderem fazer comentários sobre as suas experiências de leitura, sobre as questões que foram trazidas aqui. Isso ajuda muito para que o Grilo Falante encontre mais amigos, para que a plataforma identifique o nosso canal como um canal que tem a intenção de propagar boas ideias literárias. Bem, mas vamos conversar um pouco sobre o autor Dostoiévski, porque embora ele tenha escrito obras, e muitas obras, literatura, novelas, romances, contos, artigos, ele escrevia de uma forma voluptuosa, mas o que nós conhecemos mais, principalmente aqui no contexto brasileiro, são os seus romances, suas novelas. E esta novela particularmente, ela está no momento que vamos considerar de transição. Né? Dostoiévski vem de um processo de vida muito sofrido, bastante sofrido mesmo, que ele vai contar na Recordação da Casa dos Mortos, que faz referência ao período em que ele passou na prisão, na Sibéria, durante muitos anos, condenado a trabalhos forçados, numa região inóspita, gelada, num sofrimento muito grande. E devido a quê? Por quê? No seu momento anterior, ele já um escritor, um intelectual, que publicava uma revista, era um filósofo, um escritor, um grande psicólogo, um grande conhecedor da alma humana, já com muitas obras publicadas. Ele se envolveu num círculo de intelectuais que se reuniam de forma pública, não era algo secreto, não era algo totalmente ilegal, mas para discutir alguns princípios do socialismo que naturalmente estaria contra o czarismo de Nicolau naquele momento. Então chegou o momento que ele decidiu ler uma carta de um dos dirigentes desse círculo, do círculo de Petrachevsky, para o outro escritor também bastante conhecido, Gogol, que era um conservador. E ao ler essa carta foi o que o levou à prisão e as consequências disso. Bom, antes ele já havia escrito muitas obras, como eu disse anteriormente, mas esse aqui vai ser depois de uma experiência, não é a primeira depois desse período, mas logo posteriormente, e ele está num momento de vida também, retornando, né, desse exílio, distanciado da vida jornalística, da vida cultural, literária, do seu círculo propriamente dito, e vivendo um momento dramático na sua vida pessoal, que é a agonia mesmo da sua esposa, sua primeira esposa, que estava num processo final de vida por causa da tuberculose. Então, um momento muito dramático. E nesse momento ele escreve esta obra, e é uma obra, em termos de número de páginas, né, em relação às outras obras da Dostoiévski, nem tão volumosa assim, mas de uma densidade muito grande, muito impactante. Né? Nós temos aqui uma obra, inclusive, que foi referência para autores posteriores, mais contemporâneos, inclusive do próprio século XX. Nietzsche, por exemplo, vamos pensar ainda no século XIX, Nietzsche leu, e veja bem, leu com alegria este livro. Quando ele terminou a leitura, ele escreveu para um amigo falando da alegria dele de encontrar essa obra, pela, naturalmente, sintonia com as ideias dela. Ela é considerada por muitos leitores especializados, eu não sou uma leitora especializada em Dostoiévski, eu sou uma leitora, mas afirmam que
ele é um precursor, segundo Sartre, o próprio Jean-Paul Sartre, um precursor do existencialismo, porque a sua personagem aqui, o homem do subsolo, ele não é nomeado, é uma narrativa em primeira pessoa, mas o narrador não se nomeia em momento nenhum. Ele é dotado de uma angústia profunda que vai torná-lo hostil, alguns dizem até repugnante, insatisfeito, contrafeito contra tudo e contra todos, uma personagem terrível, que nós poderíamos até certo ponto classificá-lo como um anti-herói, porque ele fala de si, mas ele não enaltece o seu caráter, os seus pensamentos, as suas ideias, ele expõe, mas é um anti-herói, mas não no sentido clássico também que nós temos desde o período medieval até a literatura contemporânea. Um anti-herói normalmente é uma personagem que vive e sobrevive, né, de artimanhas, mas ele chega a ser simpático, bastante simpático. Não é o caso aqui, o nosso personagem não é simpático de forma alguma. Bom, mas como eu disse, Jean-Paul Sartre, na sua obra, nos seus discursos, no existencialismo, um humanismo, ele trata Dostoiévski como um precursor, justamente por essa angústia, né, terrível de que é tomada a personagem. Bom, além de Freud, vai se inspirar em algumas das suas narrativas para constituir toda a sua teoria, né, da psicanálise. Albert Camus, né, um estrangeiro, nossa, há autores da literatura universal que se inspiraram e ainda se inspiram em Dostoiévski, que reverenciam um dos mais recentes, um Nobel de Literatura, José Saramago. Né? Ora, como um autor como esse e como obras como essa, o que elas trazem para esses escritores, para os leitores contemporâneos, quais são ainda as motivações para a reflexão nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos falar, né? Deste Dostoiévski, deste monumental escritor que foi leitor de Victor Hugo, foi leitor de Balzac, foi leitor de George Sand, que foi considerado pela crítica literária mais exigente da sua época, com muita alegria, inclusive com este título, Memórias do Subsolo, com uma obra que deu entrada ao realismo na Rússia, uma das obras mais bem-sucedidas nesse aspecto. Então, assim, ninguém criticou, ninguém falou, olha, eu não conheço. Se alguém fez críticas negativas, pode ser que tenha se reservado em alguns momentos, em algumas situações das obras, mas é consenso. Dostoiévski é um autor de consenso. Não é? Ele escreveu no espaço da literatura, no campo literário, com profundidade na psicologia, na filosofia, na teologia, né? Sabemos bem que ele era um cristão ortodoxo, não é? O humanismo na obra dele também é algo a ser considerado, mas vamos falar um pouco desta obra. O que nós encontramos aqui? Eu vou falar primeiro da estrutura. Nós temos uma obra dividida em duas partes. Uma primeira parte, que é menor, que é uma narrativa em primeira pessoa, em que essa personagem que não se nomeia, é o homem do subsolo, ele fala de si e, como eu disse anteriormente, de uma forma muito desagradável, colocando-se como um homem reservado à vida social, e ele era um funcionário público, como parte das pessoas na Rússia naquele momento eram funcionários públicos, mas de menor calão. Mas chegou um momento da vida em que ele recebeu uma herança de um parente mais afastado, não uma herança grandiosa, mas que deu a ele a condição de viver mais modestamente, sem necessitar do trabalho. Então ele se retira do convívio social, algo que ele também desprezava. Né? E começa a narração falando que ele está doente, muito doente. O primeiro parágrafo dessa obra é muito comentado, como Metamorfose de Kafka e tantas outras narrativas. Eu vou trazer aqui só um trechinho para vocês entrarem um pouco na atmosfera desta primeira parte, que é um monólogo
é um fluxo de consciência que daí depois vai ser assim, inspirado talvez em Jane Austen, que depois Virginia Woolf, Proust e tantos autores vão aprofundar-se, Henry James, e é o que ele adota aqui, o fluxo de consciência. Então, neste primeiro parágrafo, nós já temos aqui algumas situações muito interessantes. Veja só, sou um homem doente, é a primeira afirmativa. E aqui nós temos, sou um homem doente, reticências. Sou um homem rancoroso, ponto. Sou um homem de aspecto desagradável. Ele vai falar, inclusive, que ele é um homem feio. Ele fala, ele se considera feio, mas ele pensa que se ele, ainda que feio, se ele passasse para as pessoas dos seus círculos de convívio, que não são muitos, né? Agora quase que nenhum, mas a ideia de ser um homem de aspecto nobre, inteligente, ele já ficaria satisfeito, mas ele crê que nem isso ele não conseguiu. Então, assim, há certas questões aqui que são contraditórias em relação ao que ele afirma no momento, que ele afirma no outro momento. Quando ele fala, sou um homem doente, reticências, ele deixa algumas frases abertas. Veja só, sou um homem de aspecto desagradável, acredito que meu fígado esteja enfermo. E se esperar, né, porque o fígado sabe ser o órgão do humor, né? Então, a bilis, onde se produz a bile. Então, ele está tão mal-humorado com a vida que ou ele adoeceu o fígado por causa disso, ou por causa disso ele tem também esse mau humor tão acentuado. Bom, no entanto, não sei absolutamente nada sobre a minha doença. Tá? E não sei ao certo o que me aflige. Ele não tem ponto, né, central, ele não sabe definir porque ele está doente e o que levou a adoecer. Não consulto um médico para isso, nunca consultei, embora tenha respeito pela medicina e pelos médicos. Além disso, sou supersticioso ao extremo, o suficiente para respeitar a medicina de qualquer maneira. Sou bem educado, bastante para não ser supersticioso. Mas o sou. Por isso que eu falei, muitas vezes ele é contraditório também. Não recuso-me a consultar um médico por rancor, o qual é provável que vocês não entendam. Bem, pelo menos eu entendo. Né? Então, quando ele fala, ele vai se dirigir também a esse possível leitor, né, que são vocês, você. Ele muda também essa referência ao longo do texto, não existe algo muito linear nesse aspecto. Bom, e ele fala, olha, estou perfeitamente ciente de que não posso pagar aos médicos sem consultá-los. Melhor do que ninguém, sei com tudo isso, estou apenas ferindo a mim mesmo e mais ninguém. Ele se responsabiliza pelas próprias atitudes, porque se há algo que ele acredita é no livre-arbítrio. Né? Aliás, essa é uma das querelas desse narrador, porque um dos alvos dele, que é uma questão muito interessante, é que existe ali na Rússia, neste momento, São Petersburgo é uma cidade que foi construída por Pedro o Grande, em meio a um pântano, né, com um projeto de extrema ambição para ocidentalizar, ou seja, modernizar a Rússia, que era medieva, agrária. Na Rússia, neste momento aqui da escrita desse romance, havia ainda servos, né? Algo contra o qual Turgenev e o próprio Dostoiévski vão se opor, não é? Porque não é necessariamente uma escravidão, mas o servo está lá na região interior, né? Na região agrária, e ele fica obrigado a servir, não é? Os grandes latifundiários. Ele não tem total autonomia sobre a própria condição social. Então, Dostoiévski, o homem, né, o cidadão Dostoiévski, ele era contrário a isso. Mas aqui o nosso personagem também, né, ele tem uma visão de mundo que privilegia o livre-arbítrio. E quando ele fala desse processo de modernização, ele cogita que há uma certa homogeneização, não é? Que esse progresso, esse extremo racionalismo que prepondera, inclusive ali em São Petersburgo agora, que é uma corrente, né? Que está nessa onda, né? que é comum à Europa, nesse processo de europeização mesmo da Rússia, ele critica. E ele cria até um símbolo para isso,
não é? Porque havia em Paris, naquele momento, por exemplo, que é a meca da racionalidade, uma feira anual para a mostra, né, de grandes desenvolvimentos da tecnologia, da indústria, e construiu-se ali um palácio de cristal que tem toda essa matematização, né, da arquitetura, de um modo de ver o mundo, de uma racionalidade extrema, que ele julga que tira do homem o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque tudo, de certa forma, já está previsto. A racionalidade é como se ela abarcasse e levasse a um certo campo de previsibilidade da conduta humana, algo contra o qual ele vai se debater, né? Então, ele não concorda com isso e ele vai ser um acusador bastante enfático desse tipo de pensamento. E ele vai, em alguns momentos aqui dessa primeira parte, que é terrível, é uma leitura densa, realmente é uma leitura que em alguns momentos nós lemos um pouco mais devagar, você tem que parar um pouquinho e respirar. O efeito desse discurso, desse fluxo de consciência de um homem rancoroso com a sociedade, com esse tipo de nova mentalidade social, é algo que tem alguns momentos que nos pesa a alma mesmo, é um estilhaçamento mesmo. Ele fala que, olha, quero agora contar-lhes, aqui ainda continua no plural, né, o vocês, aí ele chama de senhores, e embora ele veja bem, eu vou fazer aqui uma parte, ele tem a consciência da escrita, mas ele não presume que haja leitores para sua escrita. Então ele escreve e ele lê, ele é um leitor, ele lê bastante, veja só que interessante. Então eu acho que pelo fato de presumir que não haverá leitor, ele se sente bastante à vontade para, como diria aqui, destilar o fel. E ele fala assim, olha, que se importem em ouvir, quer não, aí vem a questão, porque não pude nem ao menos me tornar um inseto. Conto-lhe solenemente que muitas vezes tentei me tornar um inseto. Eu me lembro de Kafka, que não tem jeito, né? Parece-me que Kafka também era leitor dele. Conto-lhe solenemente que muitas vezes tentei me tornar um inseto, mas não fui apto nem sequer para isso. Então ele coloca a sua categoria, a sua humanidade, abaixo da linha de um inseto. Terrível, não? Juro, senhores, que o excesso de consciência é uma doença. Aqui vem um pouco de orgulho, de esnopismo, né? Excesso de consciência. Por que os outros vivem em sociedade, convivem? Aí vem a questão, eles não têm consciência da sua própria condição. Ele tem, e por isso ele é tão amargurado, né? Então não tem experiência, é um niilismo, né? Talvez por isso Nietzsche tenha também gostado tanto de Dostoiévski, né? Bom, visando suprir as necessidades cotidianas do homem, teria sido suficiente contar com a consciência humana comum, ou seja, metade ou um quarto do que cabe ao homem culto do nosso infeliz século XIX, em especial aquele que tem o azar e a sorte de habitar São Petersburgo, a cidade mais teórica e projetada de todo o globo terrestre. Nisso ele tem razão, né? Existem cidades projetadas e não projetadas. Teria bastado, por exemplo, dispor da consciência com que vivem todas as chamadas pessoas diretas e homens de ação. Ele não é um homem de ação, né? Aliás, essa é uma expressão muito interessante, porque ele é um homem de reflexão, né? E ele é inapto para ser um homem de ação numa sociedade que tem valores com os quais ele não lida nada bem, que ele despreza. Então, por que ele seria um homem de ação? Por que ele haveria de cooperar com essa sociedade? Bom, a questão é a seguinte, assim vai a primeira parte. Não é uma narrativa com a ação, com personagens, é um fluxo de consciência, é um monólogo. Isso ele está narrando, ele está com 40 anos de idade. E tudo que ele narra aqui, o mais interessante, é que na segunda parte, quando ele tem 24 anos, portanto ele vai escrever isso 16 anos depois das experiências que ele vai narrar aqui na segunda parte, aí sim torna-se uma narrativa. Ele, né, protagonista, em meio a outros personagens com as quais ele vai conviver e ter experiências
que vão dar a ele esse potencial de amargura, ou vai potencializar, na verdade, cada experiência, essa amargura, esse rancor que ele tem na sua intimidade, no seu psiquismo. Uma das histórias bastante conhecidas e muito ilustrativas disso é uma das histórias que ele conta, que, por exemplo, quando ele estava na escola, garoto, ele já tentava conviver com os outros meninos, mas ele os desprezava. Ele tinha ciúme, ele tinha inveja. Particularmente um menino, que era um menino bonito, inteligente, e ele tinha a verdadeira aversão desse menino, e ele relata isso. O mais curioso, o mais irônico de tudo isso, né, porque, na verdade, essa narrativa, alguns autores dizem que ele está se autoparodiando, né, nesse decréscimo, né, das suas atitudes, né, do que seria considerado de boa índole, de bom caráter, de bom convívio. Né? Bom, eis que ele já jovem, 24 anos, ele soube que os antigos companheiros de escola vão fazer uma festa lá, uma festinha, um encontro, né, para reverenciar este amigo que ele estaria num momento feliz lá da sua vida, e ele decide participar. Ele não é convidado, mas ele se impõe ali naquele pequeno círculo e tira 5 rublos da carteira, que era uma quantia razoável para quem não era rico, não é? E colabora para que seja organizada essa recepção. E ele vai à recepção daquele garoto que ele, anos atrás, relatou que ele desprezava. E ele percebe na conduta dos seus companheiros, dos rapazes, embora ele seja rejeitado, as pessoas não o consideram agradável, não consigam se aproximar dele, conversar muito com ele, e ele, na sua intimidade, embora force essa situação, ele os despreza também. Ele vê neles uma hipocrisia, um cinismo, algo terrível. E quando ele se retira, ele vai se encontrar com uma prostituta, uma moça chamada Lisa. E embora ele dê a ela um auxílio, logo depois ele vai fazer um discurso de inferiorização, de humilhação dessa menina, uma coisa absurda. E aí nós temos um ponto crítico, porque para você ver a complexidade dessa personagem. Ele não concorda com essas condutas, ele se retira, não é, dessa sociedade em um certo momento, né, da sua vida, mas ele não vai criticar ao ponto de negá-la totalmente. O que ele não quer de certa forma, o que ele considera muito condenável nessa sociedade é o fato dela não aceitá-la, inclusive, dele não conseguir elaborar uma conduta, uma performance que dê a ele uma condição de privilégio, de projeção, inclusive, nessa sociedade. Porque eu acredito, particularmente como leitora, realmente que o cerne do discurso dele é o rancor. É o rancor. Ele finaliza a obra, eu não vou contar muito mais detalhes aqui, porque eu não posso dar spoiler, né? Eu conto que vocês, leitores, leiam. Ele termina de uma forma, vou usar uma palavra aqui, abrupta, né? Porque não é uma obra convencional. Não poderia haver aqui um final lógico, um final feliz, muito menos, mas é algo que nos provoca de tal maneira uma reflexão, um olhar, não só sobre essa personagem, sobre esta obra, né, com essas duas partes, né, inclusive muito ousado literariamente, né, uma parte é um monólogo, a outra é uma narrativa, uma, de certa forma, explica, completa a outra, e o que ele coloca na primeira parte, que na verdade a primeira parte deveria vir primeiro, né, primeiro as experiências, depois a reflexão, ele coloca a reflexão, aí vem a parte, né, memorialística mesmo, e aí a gente entende assim, que subsolo é esse? Não é? Inclusive ele fala das pessoas como ratos, né, que ele fala, nossa, terrível. O subsolo é um estado psíquico, um estado mental, nós não estamos falando aqui de um lugar físico, não é? Então,
E essas memórias, portanto, do que ele expõe ao longo de um processo de vida que não é tão longo, ele até fala que por que ele está vivendo mais do que 40 anos, ninguém devia viver mais do que 40 anos, mas uma reflexão, um saldo, não é, da existência, algo muito dramático, muito pessimista. E eu gostaria só de lembrar a vocês, leitores, se tem experiência de leitura também de Dostoiévski, conhecem a biografia dele, não se trata aqui de uma projeção do homem Fyodor Dostoiévski. É uma visão de mundo de uma personagem, mas que dramatiza todo um processo ali histórico, né, de transição que a Rússia também experimentava naquele momento. Então é uma obra de grande valor para a condição humana, para uma perspectiva histórica, para uma perspectiva filosófica. Não é? A literatura, o aspecto filosófico da literatura de Dostoiévski é algo profundo, bastante profundo. É uma experiência de leitura impressionante. Não é? Como eu disse, é uma obra que está nessa transição aí. A partir daí ele vai escrever seus grandes romances, aqueles que ele vai ficar mais conhecido, né? Principalmente pelo grande público, obras grandiosas, né? Que o reverenciam até hoje, e sendo escrita também num momento muito posterior a uma experiência dramática, não é? Que foi o exílio e os trabalhos cursados na Sibéria, um momento de vida, né? Enquanto ele escrevia isso, a esposa morrendo, tudo muito dramático, mas ainda assim eu vou dizer a vocês, vamos conhecer um pouco melhor, né? Desses grandes autores, desses grandes clássicos, que inclusive, como eu disse, influenciaram outros grandes autores e continuam influenciando. Né? E eu creio que deveria influenciar você, leitor, né? A aprimorar aí o gosto para essas janelas, né, vultosas da literatura universal. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês e peço mais uma vez, deem seu joinha, façam seus comentários, convidem amigos para conhecer o canal do Grilo Falante, conheça o Grilo Falante lá no Instagram também, ok? Fica aí o meu abraço e até o próximo encontro.